Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e agora eu vou fazer uma análise do gráfico semanal do Ibovespa e de algumas ações aqui no mercado. O objetivo não é fazer com que você compre ou venda determinada ação, mas é tão somente compartilhar com você a minha visão de mercado. O gráfico de hoje, TradingView aqui, vai lá no gráfico lá, desculpa, vai lá no site da DVFN, tem lá o TradingView, é grátis, então é por esse site que eu vou fazer a análise hoje, porque eu tenho recebido muitos e-mails perguntando qual a plataforma que eu utilizo. Utilizo ali a TradeZone da IT Evolution, que agora a XP está usando, que a Rico está usando também, mas só que, pelo menos aqui no meu gráfico, ela está com um delay aqui, não está aparecendo o gráfico, o candle do dia 24 de julho. Então, ontem eu não fiz análise, coloquei lá no Facebook. Se você quiser saber o que é que está acontecendo lá na minha vida, aqui nas análises, vai lá no facebook.com/, vou investir na bolsa. Eu coloquei ontem lá no final da noite que eu estava com dificuldade para fazer análise. Então aqui o gráfico do Ibovespa, o Ibovespa estava dentro aqui de uma tendência de alta, depois a gente recua, faz um fundo, esse fundo continuava aqui acima dos últimos fundos anteriores, né? Então a gente estava aqui com essa linha aqui, uma linha imaginária de tendência de alta, que é essa linha aqui, né? Então a gente tinha essa aqui, é uma linha de tendência de alta que estava segurando os preços. Quando chegou ali naquela semana ali de junho, um mês atrás, a última semana de junho, a gente consegue fechar aqui abaixo, e aqui a gente tem um sinal amarelo aqui no mercado. Eu falei que se a gente perdesse essas mínimas aqui, eu vinha falando isso naquela época, 52.500 pontos aproximadamente, o mercado tinha tudo para cair com força e cair rápido. E lembra que eu falei que era muito ruim operar aqui, dentro dessa lateralização? Então, foi ruim, mas acabou. E quando acabou, o mercado desabou, muita gente conseguiu ganhar dinheiro aqui na venda nessa semana, e agora a gente espera para que o mercado dê algum tipo de sinalização para um repique. A tendência do mercado é uma tendência de baixa. Se você for olhar aqui pelo MACD, é a tendência de baixa já, então pode ser que haja algum repique nos próximos dias, né? O repique traria o mercado aqui para os 52.500 pontos, que é o último fundo aqui perdido como região de suporte, agora é uma região de resistência. Então aqui eu tenho o fundo aqui, a nova resistência aqui do mercado, 52.500 pontos, isso no gráfico semanal. Então o viés do mercado é um viés de baixa, porém pode ser que a gente encontre algum repique nas próximas semanas. O alvo seria 52.500 pontos, mais ou menos aqui, e se o mercado voltasse a cair, teria tudo para buscar os 45 mil pontos lá embaixo, conforme a gente já vem falando ali no gráfico diário. Essa aqui foi a análise do Ibovespa. Vou falar aqui um pouco desse gráfico aqui do dólar, né? Que é um gráfico que o pessoal usa muito em Forex. Vou falar sobre esse gráfico. Então a gente vê aqui no gráfico semanal, o dólar está dentro de uma tendência de alta muito, muito forte. Inclusive aqui o volume aumentou muito nas últimas semanas, o que a gente só tem a corroborar aqui, né? Que a tendência deve se manter de alta e a de astra é outra aqui, né? Então vamos lá, vamos subir e o limite aqui é o céu. Inicialmente a gente tem lá os 13,70 como algum tipo de limite, mas eu não vou nem falar disso aqui. O objetivo aqui é só mostrar que a tendência é de alta. Eu coloquei aqui essa média, que é para a gente se balizar, saber que quando está em cima da média, que pode ser qualquer um entre 20 e 30, a tendência é de alta. Então dólar, tendência de alta, a gente só fica acompanhando aquelas empresas que ganham na exportação. Juros futuros aqui, DI de um dia F21, com uma tendência de alta. Essa semana deixou esse candle aqui bastante comprador. Eu não vou fazer nenhum tipo de operação, vou continuar com o tesouro pós-fixado, que é o tesouro Selic, né? Então, só se na próxima semana a gente tiver um fechamento abaixo de 12,58, aí eu penso em abrir uma operação pré-fixada na outra semana. Então aqui, só para resumir, a tendência de queda, eu preciso de outro candle aqui vendedor, e mesmo assim, se tiver
esse aqui é do vendedor, eu não abro posições pré-fixadas, só na outra semana que eu vou abrir essa posição, lá na segunda quinzena de segunda semana de agosto, se isso acontecer. Se não, eu continuo no Tesouro Selic, firme e forte, sem que o mercado me mande sair dessa operação. Eu estou no Tesouro Selic aqui desde essa semana, né? Em começo aqui de fevereiro. Então, desde o começo de fevereiro, Tesouro Selic. A gente já está em julho e eu não saio dessa operação, fico me mantendo lá. É assim que eu utilizo esse gráfico para me posicionar no Tesouro Selic, no Tesouro Direto. Petrobras segue aqui dentro de uma tendência de queda, ainda se mantendo aqui nessa tendência. Eu não tenho por que estar comprando agora a Petrobras. Muita gente quer comprar a Petrobras achando que vai voltar a subir. Obviamente que existe aqui uma sinalização de repique. Por volta dos 11,80 aqui será o alvo desse repique, porque a ação já caiu muito. Mas não tem nada, né, que me diga que a ação vai repicar. Inclusive ela pode fazer isso aqui, né, voltar a cair, e cair mais forte e recuar com muito mais intensidade e buscar aqui esses últimos fundos aqui por volta de R$8. Então Petrobras não gera nenhum tipo de compra para mim no gráfico semanal, mas se você quiser, porque quer de todo jeito comprar, eu sugiro aqui então que compre acima de 11,54, né, já que se a ação volta a subir e violar os 11,54, a tendência é que ela pegue força e volte a subir com mais intensidade. Se você não comprou meu curso, não compre essa ação. Porque eu estou falando, compre porque você está achando que vai subir, mas não porque eu estou dizendo, né? Porque no curso você entende como eu penso e por que eu falo algumas coisas. E nesse caso aqui a Petrobras para mim não gera compra e eu não compro essa ação porque eu sou um seguidor de tendências e opero a favor da tendência. Então Petrobras aqui está em tendência de queda e não tem por que eu comprar essa ação em tendência de queda, certo? Voltar aqui, Vale 5, próxima ação aqui, né? Vale 5, mais uma queda aqui, tá meio escondido, né? Deixa eu tirar esse gráfico aqui do volume. Então aqui tá Vale 5, escondido aqui, uma queda, a gente já perde esses últimos fundos aqui, a tendência é de baixa, obviamente que eu posso ter mais uma queda antes de um repique. Então pode haver mais uma queda aqui e a ação repicar. Você nota que na semana passada, deixa eu aumentar um pouco aqui o zoom, o que foi que aconteceu? Muita gente comprou essa violação, a violação dos 15,22, achando que a ação ia voltar a subir. O que foi que ela fez? Caiu mais ainda. Então, por isso que eu não compro uma ação em tendência de baixa, porque a ação ela pode nos enganar, né? A gente está aqui na tendência de baixa, a pressão é vendedora. E se a pressão é vendedora, não tem por que eu estar operando contra a tendência. Existem muitas operações, muitos setups contra a tendência, como a bandas de Bollinger ou volatilidade, mas eu não quero falar sobre eles. Eu quero me manter aqui no curso, me manter no método, e o método diz que Vale do Rio Doce não gera compra. Quando chega a hora de comprar, eu comento aqui com você. Para mim, né? Obviamente que outras pessoas podem estar enxergando aqui algum tipo de compra. Se esse gráfico estiver certo, esse aqui é o gráfico da Itaú Unibanco. Essa semana com a queda muito forte. Deixa eu colocar aqui no gráfico diário para ver uma coisa, só para dar uma dúvida. Tá certo, é isso mesmo. Foi isso mesmo que aconteceu. Então vamos lá. Esse gráfico está não ajustado, né? E a tendência segue a tendência de queda, uma tendência de baixa. Não gera nenhum tipo de compra aqui. O mercado já caiu muito e obviamente pode haver algum tipo de repique que vai fazer com que o mercado, com que a ação saia aqui dos 29 para principalmente esse último fundo aqui, por volta dos 33, o que já vai dar uns 10% de lucro, mas eu não compro essa ação. Estou muito vendedor no mercado mesmo, então até que o mercado me prove ao contrário, eu continuo sendo vendedor. Das ações aqui que eu tô comprado, eu tenho a Energias do Brasil, segue aqui dentro de uma tendência de alta, então eu não saio dessa ação ainda. Para aqueles que estão comprados aqui,
pode colocar aqui o stop abaixo dos 12,34, que é a mínima dessa última semana, e ir subindo seu stop até a mínima de cada semana. Quando a gente perder a mínima de cada semana, pode ser stopado, então a gente encerra a operação. A compra foi aqui, né? A gente pegou toda essa alta e vamos que vamos nessa tendência de alta aqui de energias do Brasil. Falar um pouco aqui dos setores aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Índice do setor de consumo. Aqui o setor de consumo iniciando aqui um recuo mais intenso. A gente ainda está comprador aqui no MACD, mas a perda da mínima dessa semana já dá para encerrar todas as operações de compra aqui no setor do consumo. O setor de consumo então virando para baixo, e aqui eu me lembro do Felipe que perguntou como é que eu uso esse indicador. Nesse caso aqui, Felipe, eu pego aqui, que eu só estou operando o IBRX, mas se você quiser operar só o setor de consumo, dá uma olhada ali no setor de consumo, pega as ações aqui mais fracas e vai vender essas ações. Então a tendência aqui é de queda do setor de consumo, inclusive perdendo esse último fundo. Para invalidar essa tendência, eu preciso de um candle positivo na próxima semana. Se isso não acontecer, a gente tem aqui uma queda mais intensa. Índice do setor financeiro, índice cheio aqui. Setor financeiro deixando o zigue-zague aqui descendente, perdendo o último fundo, pivô de baixa. A tendência é uma tendência de baixo, então fora aqui do setor financeiro para operar. O setor de consumo ainda é o setor mais forte e eu estou fora. Você nota que o mercado está dando muito tipo de saída, muita saída aqui para a gente, né? Imobiliário nem se fala, já está na tendência de baixa há muito tempo. Essa semana aqui a gente teve mais uma facada aqui e o mercado segue aqui na sua tendência de baixa. Não tem por que eu estar comprando ainda a bolsa, certo? Obviamente que você pode comprar. Deixa eu ver se tem algum outro setor aqui. Estou um pouco resfriado. Setor industrial. Setor aqui industrial também dando uma sinalização de queda. A perda dessa semana aqui vai fazer com que o mercado caia com mais intensidade. Ainda é um dos setores mais fortes, mas não conseguiu se manter. Então, industrial e consumo eram os setores mais fortes. Era que os generais estão caindo aqui também nessa semana. Setor de energia elétrica, esse aqui, vou colocar aqui o gráfico. O setor de energia elétrica ainda é um dos setores mais fortes aqui do mercado, mas já deixou um candle bastante vendedor aqui essa semana. E deixa eu dar uma refrescada aqui, né? Pronto. Então, o setor de energia elétrica aqui, se perder a mínima dessa semana, também ingressa aqui numa tendência de baixa. E uma baixa aqui vai ser uma baixa um pouco forte. Então, bastante atenção aqui no mercado, que a gente acha que o mercado já caiu muito e às vezes pode estar apenas começando, né? O Carlos me perguntou se valeria uma compra aqui em Siderúrgica Nacional, CSNA 3, porque a ação já caiu muito, né? Que está na área de suporte. Eu prefiro não comprar essa ação, a não ser que a ação viole aqui a máxima dos 4,56. Então, se violar os 4,56, pode ser que gere uma compra para mim, com alvo aqui nos 5,70 mais ou menos. É uma compra de repique, mas obviamente você pode estar comprando esse repique e a ação voltar a subir, por isso que eu não compro. Espera pelo menos aqui que exista uma... Deixa eu colocar aqui uma média, né? Uma virada aqui de média. Vou colocar aqui a média com você. Uma média... Vou colocar nem que seja... Vou colocar uma exponencial. Uma exponencial de... Deixa eu fechar aqui. Um momentinho. Pronto. Coloquei uma exponencial de 6 aqui. Nem que seja uma virada. Então eu espero a virada. Se ela virar, ou então a de 9 mesmo, pelo setup da média de 9. Vou colocar aqui a de 9 para ficar mais tranquilo. Tá uma média exponencial, mas é aritmética. Então, vamos esperar aqui. Se a média de 9 virar para cima, eu compro aqui a virada da média. Se isso não acontecer, eu mantenho. Então, dentro desse esquema, você não teria comprado aqui, teria esperado aqui a virada. Virou, então eu compraria aqui. Aí se daria bem.
Então eu espero pelo menos aqui um retorno, umas 2 semanas de alta para comprar a Siderúrgica Nacional. A gente às vezes fica desesperado achando que a ação está barata, e quem viveu lá a crise de 2008 sabe que não existe uma ação tão barata que ela não possa cair mais. Então muito cuidado aqui com o mercado, que o mercado é traiçoeiro. O André me pediu Elican 3, vou comentar aqui o gráfico. Locamérica, então vamos lá. A tendência aqui é uma tendência de queda. Então a gente está vendo aqui, né, que a tendência também é uma tendência de baixa. Não teve forças aqui para subir, rompeu aquela linha de tendência. Eu tinha aqui, deixa eu ver se eu coloco essa linha. Uma linha de tendência aqui, uma linha de tendência de queda, de baixa, que era essa linha. Então o que é que aconteceu? A gente tem uma linha de tendência de baixa, essa linha é rompida e agora a gente está recuando aqui em cima dessa linha. Para essa ação voltar a subir com mais intensidade, eu preciso aqui que ela feche acima dos 13,62, 13,60. Enquanto isso não acontece, eu fico fora dessa ação, porque a tendência é uma tendência de baixa rumo a esse último fundo aqui. Então aqui no gráfico mensal ela já está na tendência de baixa aqui, conforme você, não sei se você sabe ou não, mas para quem fez o meu curso de estratégias sabe que ela está na tendência de baixa aqui no gráfico mensal. A tendência é de baixa e não tem por que eu estar comprando essa ação agora no momento. Então antes de comprar uma ação é bom saber para onde que a ação vai, se vai para alta ou baixa, qual é a tendência, e saber também que qual é o ponto que você vai sair. Se você comprou ação, você tem que estar disposto a perder X dinheiro ali, ou quando chegar ao alvo de X dinheiro você vende a ação. Então basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo do vídeo aqui no YouTube. Se você pedir alguma ação, eu comento lá na segunda-feira, no final do dia ali, do dia 27. Então, comentários aqui abaixo do vídeo, se quiser falar qualquer coisa, né? Então é isso. Até o próximo vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se não gostou, clique em não gostei. Foi um